Bem, meus amigos, boa noite mais uma vez. E hoje temos a alegria muito grande de receber o professor Rafael Jardim, que vai falar para a gente um pouco sobre redes neurais, né? Como o neurônio aprende, um neurônio artificial aprende, né? E, assim, para mim é uma satisfação muito grande. Nós já trabalhamos juntos, né? Então eu sei da capacidade do Rafael, da inteligência do Rafael. Fiz parte da banca de mestrado dele, então já venho acompanhando já há muito tempo a qualidade do trabalho do professor Rafael. Então, professor, seja muito bem-vindo aqui na nossa casa, tá? A hora que quiser participar, trazer outros assuntos, você será sempre bem-vindo aqui na nossa casa. Eu vou passar algumas informações iniciais, enquanto o pessoal vai chegando, para quem não conhece aqui as nossas atividades. Bem, nós temos, então, aí o nosso site, né, que tem algumas informações básicas sobre as nossas atividades, sobre a Casa da Pesquisa Operacional. Qual é o nosso propósito, né, a agenda lá com as lives, com os cursos, enfim. Então, temos aí no ar o nosso site, é só acessar lá www.casadapesquisaoperacional.com, tá? Bem, e aí, periodicamente, para quem ainda não conhece aqui as nossas atividades, periodicamente eu organizo, às vezes de um em um, às vezes eu faço mês sim, mês não, quando está mais folgado eu faço todo mês, mas periodicamente eu organizo essa Semana da Pesquisa Operacional, que aí é uma semana inteira repleta de métodos, né? Eu estou até organizando uma agora com o Tiago, que a gente vai juntar estatística mais PO, mas vamos esperar, né? Então, tivemos aí a segunda semana da PO, ali na primeira semana de dezembro, e a ideia é justamente cada semana trazer um assunto diferente, justamente para dar aquela visão ampla do que é pesquisa operacional, né? Então, o Miguel, no dia 30, na segunda-feira, né, 30 de novembro, falou no método Prometer. Depois o Vitor Rosenberg falou sobre aplicações da pesquisa operacional na área de saúde. Depois o professor Éder Cassetari falou sobre pesquisa operacional e inteligência artificial. Depois o desenvolvedor, né, Alexandre Castro, deu um passo a passo para desenvolver um sistema de apoio à decisão, e aí eu fechei a semana junto com o Tiago, né, falando, o Lohan está entrando aí, falando como modelar passo a passo um problema de programação linear, né? E assim nós tivemos várias outras semanas. Tivemos aí a terceira semana da PO, que aí vimos análise envoltória de dados, vimos o método Macbeth, método ModTri com Antônio, Baldini falou sobre inteligência artificial, conjuntos nebulosos e redes neurais, né? Depois tivemos aí a quarta semana da PO, aí eu consegui trazer o professor Carlos, que falou em teoria da decisão, o Lohan, que acabou de entrar aí agora, falou sobre mineração de dados, IPO. O professor Rafael Moral é professor lá em Dublin, na Irlanda. E vejam que a palestra dele foi até 5 horas da tarde, por causa da diferença de fuso horário, né? Senão ele ia ter que dar aula de madrugada para a gente. Então, ele falou sobre a previsão dos casos de Covid. Depois, o professor João Benito Savastano, que é uma referência no Brasil também, né? O MVP número 1 do Brasil, falou sobre programação inteira. Aí tivemos a semana do Apocalipse Excel, né? Foi uma semana apocalíptica.
que aí nós vimos modelos super sofisticados, modelos matemáticos mega sofisticados, todos eles desenvolvidos em Python. Estou com Python na cabeça. O professor Benito vai me matar. Desenvolvido no Excel, todos eles, né? Então, o objetivo foi justamente mostrar que é possível você desenvolver qualquer modelo simples, médio, complexo, no Excel. É só questão de gosto, né? Dá para fazer qualquer coisa no Excel. E aí nós tivemos a nossa... Espera aí que deu uma travada aqui. Tivemos aí a nossa última semana da PO, recentemente, né? A 6ª semana da PO, que a ideia foi fazer uma imersão na pesquisa operacional. Então, cada dia da semana, nós trabalhamos com um eixo temático da PO, né? Então, no primeiro dia, o professor Euclides falou sobre programação linear, depois o Miguel falou sobre apoio multicritério, né? Tiago falou sobre teoria dos grafos, eu falei sobre teoria da decisão e o Cláudio falou sobre previsão de demanda. Não que a PO tenha só 5 áreas, a PO tem muito mais áreas, né? Tem cadeia de Markov, teoria dos jogos, simulação, né? Mas ali eu peguei 5 eixos assim diferentes, já para quem tivesse assim, o primeiro contato com a PO, já, né, de cara pudesse ver que PO não é só programação linear, não é só método simplex, né? De cara, logo no primeiro contato, quem participasse ali da semana da PO já iria ter contato com 5 eixos diferentes da PO, né? 5 áreas aí da PO. E além dessas semanas da PO e dessas lives, como nós vamos fazer a de hoje, né? Estamos fazendo as semanais, toda semana nós temos pelo menos uma live semanal, e tem essas semanas da PO que eu organizo, né? De vez em quando eu organizo assim, um evento meio temático, uma oficina, um workshop. Eu fiz aquele workshop do método HP TOPSIS 2N, foi um sucesso, com mais de 100 participantes, né? Em julho eu fiz essa oficina de isomorfismo de grafos, foi muito bacana também, bem prática, bem mão na massa, o pessoal gosta de teoria dos grafos, né? Em junho, eu organizei primeiros passos para a pesquisa operacional e a ciência de dados, também foi uma experiência bacana. Chamei o coronel Marcelo Zavares, que é professor lá nos Estados Unidos, ele dá aula lá no ITA dos Estados Unidos, falou sobre o método Value Focused Thinking. Chamei a Lana, que falou sobre... passou, né, ali um passo a passo para a gente, como internacionalizar a carreira acadêmica, né, qual é o passo a passo. Então, foi uma semana muito legal também, essa semana dos primeiros passos para a pesquisa operacional. E, semanalmente, já coloquei 2 tips lá, semanalmente eu coloco lá no nosso canal uma Time Tips. Eu abri uma playlist lá chamada Time Tips of Operational Research. Que a ideia é justamente passar uma dica rápida, uma dica pequena, né? Minúscula, né? Mas a ideia ali de 1 minuto, 2 minutos, eu nunca consigo falar em 1 minuto, faço em 6 minutos, 7, mas pelo menos não é uma aula de 2 horas, como normalmente eu dou, né? Mas eu falo ali em 5 minutos, 6 minutos, uma dica rápida, né? Já falei sobre... A primeira eu falei sobre referência bibliográfica, a segunda eu falei sobre alternativas e critérios do método HP, e agora, essa semana, eu vou lançar a terceira, né? Coisa rápida também. E tudo isso que eu falei, semana da PO, esses eventos temáticos, as lives semanais,
eu coloco lá no nosso canal no YouTube, né? Tá aí o QR Code, quem quiser ir lá dar uma olhada no canal. Então, disponibilizo tudo lá, gratuitamente, tudo aberto, é só entrar lá, assistir, aprender o método, está tudo lá no nosso canal. Tá? Então, preciso que vocês curtem aí o canal, compartilhem, indiquem para os seus amigos, né? Porque o canal ele é feito para vocês, né? Se não tiver o apoio do público, o canal acaba, né? Eu só fico aqui organizando as lives e chamando os convidados e tal, porque eu vejo que tem retorno, as pessoas querem aprender, acessam o canal, né? Se eu observar que não há mais esse retorno, não há mais essa demanda, não faz sentido eu ficar tocando esse projeto, né? Então, preciso aí do apoio de vocês para a gente continuar tocando esse barco, né? A casa é nossa, não é minha, não é do Marcos, não é do Tiago, é nossa, né? E aí, periodicamente, nós montamos um curso também, assim, de 2 em 2 meses. Esse está em andamento agora. Esse nós focamos mais em aplicações logísticas, né? Pegar os métodos da PO e aplicar em problemas logísticos. Então, já está até terminando, né? Vamos ter aí no sábado a quarta aula e na quarta-feira a última aula. Esse foi um curso de gráficos, que foi muito, muito bacana, né? Acho que foi em setembro do ano passado, foi o nosso primeiro curso de gráficos. Já tivemos 2, agora vamos fazer o terceiro módulo de teoria dos grafos. E aos poucos, aí nesse quase um ano de atividade, né, nós estamos fazendo uma rede de parceiros, né? Parceiros, alguns nós procuramos, outros nos procuraram, né? Então, temos aí todo mundo que for membro da Casa da Pesquisa Operacional, tem 30% de desconto no Grupo GEM, tem desconto lá na Montivero, lá 25% de desconto na Montivero, no Instituto X, lá com o professor Baldini, e por aí vai, né? Então, já estamos fazendo aí lá no CIMEP, né, no Simpósio de Engenharia de Produção, lá com o professor Rafael Moura, né, nos deu aí esse benefício, né? E você está com sorte que eu não botei você de castigo ainda. E tá me fazendo ficar de castigo. Quem vai ficar de castigo? Sabe por quê? Porque um falou com você, outro falou com você, você agiu com falta de respeito. E o Felipe, o filho do Felipe vai ficar de castigo. Bem, e aí temos o nosso perfil lá no Instagram também. Então, quando é uma live mais curtinha, um assunto, né, que não exige esse tanto conteúdo, a gente marca lá no Instagram, né, para ficar uma coisa mais informal, mais um bate-papo, né? Temos aí o nosso grupo do Telegram, que é o nosso principal canal de comunicação. Então, por aqui vocês podem tirar dúvidas, podem fazer networking, mandar mensagem um para o outro. Eu mando os links das lives por esse grupo, né? Então, a live de hoje, eu mandei o link lá nesse grupo do Telegram. Tem mais de 500 pessoas, já muito mais, né? Então, eu mando lá. Então, nosso principal canal de comunicação. E aí aparece vaga de emprego, vaga de estágio, desconto em curso de graça. Então, tudo que eu acho interessante, que tem a ver com pesquisa operacional, eu mando lá nesse grupo. Tá? Quando o Rafael estiver falando, eu vou mandar o link aí para quem quiser acessar esse grupo, né? Nosso grupo. E aí, onde que eu sempre gosto de fazer um overview aí sobre a PO, né? Para quem está assistindo, quem for novo, né, estiver nos visitando, entender em que contexto que o palestrante, né, quem está dando a aula, em que contexto que ele se encaixa, né? Então, o professor Rafael hoje vai falar sobre
vai explicar como um neurônio aprende, né, numa rede neural artificial. Então, o que isso tem a ver com pesquisa operacional? Tem tudo a ver, né? Olha a definição, essa definição está lá no site da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. Então, ela fala, a APO trabalha com métodos envolvendo programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos, estatística, teoria da decisão, aprendizado de máquina e ciência de dados. E tais métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas para problemas reais da sociedade. Então, quer dizer, eu vou utilizar esses modelos matemáticos para efetivamente tomar decisões em problemas reais, né? E esse que é o grande né? O grande barato da PO, é você usar a matemática para tomar decisões em problemas reais. E aí, a PO ela é composta por várias sub-áreas, né? Vamos dizer assim, né? Então, ela se subdivide em várias, ela se ramifica, né, em várias áreas. Por isso que é importante nós continuarmos estudando para aprendermos cada vez mais métodos diferentes, né? Então, temos o apoio multicritério, é uma área da PO, com uma infinidade de modelos, né? Teoria dos grafos é outra área da PO. Na verdade, cada área dessa, se você quiser se dedicar a uma área a vida inteira, você, né? Que, aliás, é o que acontece com a maioria dos professores, né? Tem professor que só se dedica à teoria dos grafos. Por exemplo, o professor lá, foi meu professor na COP, lá na UFRJ, professor Paulo Oswaldo Boaventura Neto, né? Professor Boaventura, a vida inteira, se dedicou à teoria dos grafos, né? Professor Montevec, lá em Itajubá, a vida inteira ele se dedicou à simulação. E assim, cada professor tem a sua marca, né? Professor Altran, a vida inteira trabalhou com multicritério. Então, acaba que cada professor de PO acaba indo para uma determinada área, né? Porque são muitos métodos dentro de cada área, né? Então, temos aí a simulação a eventos discretos, teoria das filas, ciência de dados, estatística, programação matemática, análise envoltória de dados e muitas outras áreas. Eu só coloquei algumas aqui, só de caráter meramente ilustrativo, né? Nós ainda temos a teoria dos jogos, teoria das filas, redes neurais artificiais, lógica fuzzy, enfim, tem muitas outras áreas aí que são ramificações da pesquisa operacional. E o que eu sempre falo é, como esses modelos eles são muito pesados, né? O que eu falei, eu já comentei com vocês, eu orientei recentemente um trabalho que o método Simplex teve que rodar 1.400.000 vezes. Então, totalmente, e não era nenhum problema grande, era um problema pequeno, nós só tínhamos 26 variáveis de decisão. Um TCC, né, de engenharia de produção. Então, gerou 1.400.000 interações. Então, seria completamente impraticável, completamente inviável resolver isso com caneta e papel, resolver na mão, né? Então, necessariamente, nós precisamos aí do processamento computacional para poder resolver esses problemas, seja utilizando redes neurais artificiais, seja utilizando programação matemática, simulação de Monte Carlo, o que for, né? O computador sempre vai ter um papel fundamental no processamento desses modelos, né? E é justamente com isso que eu trabalho lá no IME, meu grupo de pesquisa trabalha justamente com o desenvolvimento de ferramentas computacionais de apoio à tomada de decisão. A gente desenvolve essas ferramentas para que as pessoas possam utilizar esses modelos, esses métodos, de uma maneira mais simples, né?
Então, é isso. Então, eu gosto de fazer esse passeio, né, pela PO para todo mundo se situar, né? Porque senão o Rafael chega, não, o neurônio, aí pô, a aula é o quê? Biologia? Né? O pessoal fica perdido, né? Então, a gente tem que explicar, não. Tem a PO utiliza modelos matemáticos, para tomar decisão, né? E debaixo desse guarda-chuva, as redes neurais artificiais está lá, é uma das áreas também que está, né, contemplada aí por esse grande guarda-chuva, né? Então, professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos lá, vamos aprender como o neurônio aprende, né? Tá ótimo, professor, comandante Marcos Santos. Para mim é um prazer compartilhar aqui hoje conhecimento com vocês. Eu tive o prazer de trabalhar em outros momentos com o comandante. Escrevemos um artigo juntos para a I3E e diversas outras áreas de atuação. Então, quando ele fez o convite... Né? O artigo do ITQM. Exatamente. Esse foi só um deles. Teve uma apresentação na China recentemente e temos mais trabalhos futuros aí. O SBPO do ano passado. Exatamente. Né? Vários trabalhos. Muito. E é sempre uma satisfação. Eu lembro numa ocasião que era professor, preciso de um review aqui, está em cima da hora. Ele falou, só tem domingo de manhã. Eu falei, já é. Aí o comandante Marcos Santos teve total boa vontade e disposição de me atender num domingo de manhã, fazendo uma revisão ali. Foi satisfatório ali, poder ter parado um pouquinho e ter aprendido um pouquinho mais com o senhor. Então, compartilhar aqui com vocês a apresentação. Já consegue ver minha tela? Já. Perfeito. Então, conforme anunciado, vamos ver uma área da ciência da computação, que é mais especificamente da ciência de dados, que é como o neurônio artificial aprende. Como bem apresentado pelo comandante Marcos Santos, é uma forma de resolvermos problemas tecnológicos. Ele é um algoritmo dentro de machine learning, conforme apresentado, é uma área dentro da pesquisa operacional. E se a gente tem artifícios que hoje conseguimos obter algoritmos que auxiliem no apoio à decisão, por que não contar com eles? Então, hoje, como fazendo parte desse contexto, vim fazer essa apresentação aqui de um desses algoritmos, na verdade, um dos iniciais, para a gente poder ter essa dimensão da área. Então, estou colaborando com a Casa da Pesquisa Operacional. Então, vamos ver. Então, sou o professor Rafael Rizala, estou concluindo mestrado em Ciência de Dados na UFRJ, eu dei aula de Data Mining, Machine Learning, gerenciamento de projetos em instituições como a UFRJ, o IGTI de Belo Horizonte, sou colaborador do I3E e tenho mais de 10 anos de experiência em tecnologias para a Marinha do Brasil. Quem quiser pode me adicionar pelo LinkedIn, está aí o QR Code. Então, nessa apresentação, nós vamos ver um neurônio biológico, brevemente, que serviu de inspiração, para o neurônio artificial, por fim, o desenvolvimento de um neurônio matemático, baseado nesse modelo de neurônio artificial. Vamos ver como, de fato, funciona o aprendizado do neurônio, conversar sobre perspectivas futuras e propor deixar um desafio para vocês. Então, aqui podemos observar um neurônio... aqui. Um neurônio biológico, então, com seu corpo celular, dendritos, axônio e suas terminações. Então, serviu como fonte de inspiração, uma vez que, né, os pesquisadores perceberam que como a informação fluía por meio de um neurônio biológico, e daí foi a fonte de inspiração para se projetar esse neurônio artificial.
Então, aqui são reconhecidas essas partes principais, e aí propuseram, olha, então se pegarmos essas partes e fizermos uma equação em cima dela, também será que a gente consegue obter um mecanismo, um algoritmo, né, que resolveram chamar de neurônio artificial, inspirado no neurônio biológico, para poder ajudar nessa descoberta de informações. Então, nós temos aqui os atributos, são as entradas, nossas variáveis, seriam nossas variáveis. Aqui nós temos os pesos, que de fato é isso daqui que o neurônio artificial vai se propor a descobrir. Qual é esse peso? Porque os atributos vão depender dos meus dados. O peso é o que ele vai tentar descobrir. Eu tenho a função de soma desses atributos. Por fim, eu aplico uma função de ativação. Temos algumas funções de ativação, aqui eu vou propor uma. E, por fim, nós temos a saída. E aí, exatamente essa equação que eu acabei de comentar, né, aqui ela é desenhada, aqui é um diagrama. Então, isso aqui é uma representação de um modelo do neurônio artificial. Aqui é exatamente esse neurônio matemático. É essa equação chamada de perceptron. E aqui, por fim, tem esse step function, que é a função de ativação. Ela é quem vai fazer essa modulação desses dados que foram levantados. E foi desenvolvida por Frank Rosenblatt, em 1958, chamou de perceptron. Esse aqui é o paper original. Eu acho bastante curioso, porque em alguns países tem uma iniciativa muito forte, né, na área de pesquisa e desenvolvimento. E se vocês observarem, vou chamar a atenção aqui de vocês para que percebam que essa pesquisa, que hoje é um campo gigantesco, ela teve origem num laboratório de aeronáutica. Se vocês observarem logo abaixo ali do nome do Frank Rosenblatt, vem ali o laboratório de aeronáutica Cornell. Então, é interessante como é que, né, temos incentivos em alguns países do desenvolvimento de tecnologias e outros países nem tanto. Então, isso é muito interessante, porque partiu daí, hoje é uma área muito grande de apoio à decisão. Então, aqui fazendo um paralelo do neurônio biológico, o modelo do neurônio artificial e aqui a equação matemática do neurônio matemático. Então, para a gente poder ilustrar aqui o aprendizado desse neurônio artificial, vou propor aqui um exemplo bem simples. Aqui nós temos os nossos registros. Então, imagine que nós temos aqui 4 pacientes. E as colunas são os nossos atributos. Gene 1, gene 2, né? Temos uma quantidade bem grande de genes, aqui só representado por 2 genes. Digamos que pesquisadores tenham percebido que, observem ali, o paciente 1 não tem especificamente 2 genes ali de interesse e ele entra na classe de risco de uma determinada doença. O paciente 2, por sua vez, ele não tem o gene 1, mas ele tem o gene 2. Só que ele também é da área de risco. Por sua vez, o paciente 3, ele tem o gene 1, mas não tem o gene 2. E o paciente 4, por sua vez, tem os 2 genes e ele é imune a essa determinada doença. Então, nessa experimentação aqui, só para a gente poder, justamente para poder ilustrar esse aprendizado do neurônio, né? Porque senão eu colocaria aqui milhares de dados, o que não é o propósito. O propósito é a gente ser bem didático e ver como que ele funciona, porque se você entender com quatro registros e 2 atributos, isso aqui fica muito mais fácil você multiplicar, seja 4.000 pacientes, 400.000 e 2.000 genes, correto?
a gente aplicar essa mesma matemática. Então, a ideia aqui é a gente entender como que o neurônio artificial consegue ajudar nesse entendimento. Então, para colaborar, vamos fazer o seguinte. Como o neurônio entende números, a gente vai chamar ele de 0 quando o gene estiver ausente e 1 quando estiver presente o gene. Então, observem, é a mesma regrinha que veio, os meus dados permanecem, eu só estou fazendo aqui uma mudança da representação. Estou chamando de 0 quando está ausente e 1 quando o gene estiver presente. A classe permanece. Eu poderia ter feito uma representação aqui por sua vez, de 0 e 1, mas justamente para poder facilitar aqui o entendimento, eu vou manter essas classes de risco e classe imune. Então, observe que somente quando o gene 1 e o gene 2 estão presentes é que ele é da classe imune. Então, o objetivo é descobrir os pesos. Por quê? Vamos ver como é que funciona. Aqui nós temos o primeiro paciente. Eu falei agora há pouco que os atributos que vão ser as nossas entradas. Então, se eu tenho ali 2 genes, eu vou ter 2 atributos. Olha ali como é que está muito bem representado. Em seguida, eu tenho ali os pesos, que é o que eu quero descobrir, que é isso que o neurônio aprende de fato. Tá? Então, é isso que nós vamos ver como é que o neurônio aprende. Por fim, vai ter um somatório dessa multiplicação. Em seguida, é aplicada a função de ativação. Então, observem, eu vou pegar esses dados, tá? Poderia ser de outra forma, a gente pode fazer essa aplicação numa planilha Excel, num Colab, da forma como ficar mais convidativo para vocês. Nesse caso aqui, os nossos dados podem ser representados dessa forma. Olha, eu tenho meu primeiro paciente, os atributos são suas entradas, então eu tenho gene 1 e gene 2. Eu acho que está bem didático, acho que dá para todo mundo acompanhar. E, por fim, nós vamos tentar descobrir essa classe. Nesse caso aqui, eu mantive a representação. Bom, observem só o paciente 1 por enquanto. Nós temos ali 2 entradas, gene 1 e gene 2. Por sua vez, seus valores são do gene 1, 0, e do gene 2, 0 também. Observe o paciente 2 lá na tabela. É 0 e 1. Então, olha aqui a representação embaixo. 0 e 1 também. Essa é a entrada. Então, já estou atribuindo esse dado aqui no meu algoritmo. O paciente 3 é o inverso. Eu tenho 1 e 0, assim como está na tabela. E, por sua vez, o paciente 4. Ele tem gene 1 presente e o gene 2 presente também. Então, eu só estou portando essa informação dos meus dados nessa representação dos neurônios. Lembrando que se eu tivesse muito mais genes, poderíamos tentar descobrir de outras formas. Pois bem, então vamos partir do seguinte princípio, vamos fazer uma atribuição. Tá? O algoritmo permite que a gente faça, vamos começar do 0 e vamos estabelecer que o peso, vamos atribuir um peso igual a 0 e vamos ver se a gente funciona, se ele é capaz de descobrir, no caso do peso que ele vai atribuir a esse atributo, que atributo? Gene 1 e gene 2. Vamos ver se ele atribuindo peso 0, ele é capaz de fazer um reconhecimento completo das nossas condições. Né? Lembrando que a gente quer fazer essa previsão. Nesse caso aqui, observe o paciente 1. A gente tem 0 vezes 0 do primeiro neurônio, né? Lembrando que a equação lá dizia isso para a gente, é o somatório. Então, 0 vezes 0 dá 0. Por sua vez, 0 vezes 0 dá 0. O somatório disso é 0. Aplicando a função de ativação que diz se menor de 1, então é de risco. Se for maior ou igual a 1, a gente vai chamar de imune. Nesse caso aqui, deu 0. Então, vou colocar aqui uma tabelinha aqui embaixo, que a previsão foi igual ao risco? Foi. Então, está correto. Então, o neurônio fez a descoberta. Aí o neurônio, né? Então, tá bom, olha. Já olhando para os dados, eu consegui descobrir que se eu atribuir 0, né? Observe, a equação é a mesma, o algoritmo é o mesmo, os meus dados de entradas
é que pode variar, as minhas instâncias, a quantidade dos meus pacientes e os meus genes, bem como esses valores. Acontece que o que não varia aqui? É o meu peso. Observem que é isso que ele está tentando descobrir. Olha, ele atribuiu com esse conjunto de dados, ele atribuiu peso zero e disse que, olha, funcionou. Mas a gente tem que ver se funciona com todos os dados. Até aqui a gente está com uma eficiência, está ótimo, mas vamos rodar o algoritmo de novo. Vamos rodar com o segundo paciente. Então, aqui, para poder adiantar, eu já fiz a equação, já. Então, vamos ali. Ó. Primeiro gene, o paciente 2, no caso, não tem o primeiro gene, então ficou 0 vezes 0, manteve o peso, né? A gente está testando com esse peso 0. E, por sua vez, o gene 2 está presente, multiplicado por 0, então deu 0. A nossa equação, a nossa função de ativação diz que se for menor que 1, então é de risco. Então, ele é de risco. Então, essa classe que ele previu aqui de risco, olha lá a tabela em cima, é de fato de risco? Correto. Então, ele previu corretamente também. Então, estamos indo muito bem. Em seguida, nós temos o paciente 3. Vamos ver se funciona. O paciente 3, 1 vezes o peso 0, que foi atribuído, é 0. 0 vezes 0, 0 de novo. Aplicando a função de ativação, vai dizer que é menor do que 1, esse resultado é menor que 1, então é de risco. Está correto também. Mas agora observem o paciente 4. O que acontece? Ele tem o gene 1, está presente. O gene 2 também está presente, então tem 1. E nós combinamos, olha, o neurônio está testando peso igual a 0. 1 vezes 0 dá 0, e 1 vezes 0 também dá 0. O que ele faz? Olha, previ que é de risco. Mas aí, quando você olha lá na classe que foi estabelecida, não, espera aí um pouquinho, então é uma coisa errada. Essa classe do paciente 4 não é de risco. Quando ele tem esses atributos, gene 1 e gene 2, ele é imune. Então, tem alguma coisa errada. Então, observem que dentro do meu conjunto de dados, eu tive 75% de acerto. Né? Então, o que a gente observa é o seguinte, espera aí, então eu posso testar outros valores. Eu preciso testar outros valores. Né? Porque aqui eu só tive uns 75% de eficiência. E nós estamos tentando um neurônio artificial alcance máxima eficiência. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar com 0,1. Então, observe o paciente 1. 0 vezes 0,1 dá 0. Somando com 0 vezes 0,1 também dá 0. Aplico a step function e continuo e dá como sendo a classe de risco. E está correto. Então, para a gente poder acelerar um pouco a explicação, a mesma coisa acontece com o paciente 2. Essa multiplicação, olha, ele dá 0 vezes 0,1 dá 0, mas ele tem o segundo gene. 1 vezes 0,1 dá 0,1. Mas o que diz a step function? Se for menor do que 1, então é de risco. Então, a gente fala, é de risco. Mas ainda assim ele está correto. Né? Ele previu corretamente. A classe prevista está igual à classe real. Paciente 3, a mesma coisa. Então, obtivemos 0,1. E, por fim, o paciente 4, que tem 1 vezes 0,1, dá 0,1. Somando com 1 vezes 0,1, dá 0,2. Como a step function, né, apresentada diz que se for menor do que 1 ele de risco, então está tendo um conflito aqui de não tá coerente. Está errado, ele errou, o neurônio errou. Se ele errou, ele vai tentar de novo fazer o aprendizado. Então, olha aqui. Desculpa aqui. Ainda estamos tentando com peso 0,1. Então, ele errou no paciente 4 de novo. Só está conseguindo 75% de acerto. Vamos fazer essa variação. Isso pode ser estabelecido para que ele tente de forma aleatória ou de que ele tente de forma gradativa, fazendo esse aumento. Então, no paciente 1, essa multiplicação, ali, depois se vocês quiserem, pode dar pause
E vão observar essa multiplicação 0,0,2 dá 0, esse resultado, esse somatório, vai dar 0. Então, é o grupo de risco. É um paciente de risco. A multiplicação do paciente 2, esse somatório, vai dar 0,2. Aplicando o step function, vai dar aquele do grupo de risco. Está correto. Paciente 3. Ali o somatório daria 1 vezes 0,3, 0,3, mais 0 vezes 0,3, dá 0. Então, 0,3 mais 0, dá 0,3. Ainda está abaixo de 1, então ele é do grupo de risco. E, por sua vez, o paciente 4, ele vai prever, perceba que o valor está aumentando, mas ele ainda está errando, porque o step function é que regula isso. Então, vocês já estão percebendo, você já é spoiler, que vocês já percebem que eu só vou conseguir alcançar esse valor na hora que eu tiver 1. Né? Então, olha aqui, o que acontece com D 0,4? A gente tem o paciente 1, continua sendo de risco, paciente 2, esse somatório dá 0,4, que é do grupo que é de risco, paciente 3 é de risco, 4 ainda está prevendo que é desculpa que eu acelerei. Aqui com peso 0,4, ele já está, olha só, gene 1, com valor gene 1 presente, que é 1 vezes 0,4, 0,4. Gene 2 presente, vezes 0,4, 0,4. O somatório disso dá 0,8. Ainda é do grupo de risco. E olha o que acontece. Quando dá 0,5, paciente 1 retorna 0 de risco, paciente 2, 0,5 de risco, paciente 3, 0,5 de risco, e paciente 4 agora finalmente alcançou o resultado 1. Quando ele é resultado 1, aplica o step function. Olha lá. Se maior ou igual a 1, então ele é imune. Então ele descobriu. Perceba que a classe prevista é igual à classe real. Então, todos esses dados tiveram a sua classe corretamente descoberta e temos um resultado final de 100% de acerto. Então, o neurônio artificial aprende definindo, descobrindo o valor desse peso, porque todas as outras informações vieram dos nossos dados. Então, se eu tivesse 4.000 pacientes, 2.000 genes, essa equação ia se amplificar. Mas a lógica que persiste é essa. Então, vocês percebam que ele descobriu. Pois não? Eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Aqui, nesse caso, a gente tem... eu estou vendo que a gente exauriu as probabilidades. A minha previsão, ela contempla todo o espaço amostral completo de soluções possíveis, certo? Perfeito. Eu vejo que as combinações dos genes são 2 genes, eu sei que eles têm essas 4 possibilidades, esses 4 arranjos para se combinar, pensando em probabilidade, né? Mas eu sei que na vida real, o que essa inteligência artificial tem de ganho é quando eu não tenho esses... Nesse caso concreto aqui, era como se eu só tivesse 2 resultados e, a partir daí, ele fosse descobrindo as outras 2 possibilidades. Porque se eu tenho já o gabarito completo, 100% do gabarito, não me parece que faça muito sentido ele saber o peso. Se eu já sei tudo, é só comparar a combinação, né? Vamos supor, né, que você está falando. Se eu tivesse 2.000 pacientes, mas ainda assim, mantendo 2 genes, eu só teria ainda essas 4 combinações, eu sei o resultado. Eu não estou descobrindo nada. Não sei se eu estou cobrando muito aqui. Vou tentar explicar um pouquinho. Se eu não conseguir alcançar, você me torna a falar comigo. Beleza. Você está sugerindo que eu tivesse, que está fácil porque eu tenho 2 genes. É isso que você está dizendo? Não é questão de estar fácil. A questão é, eu tenho o gabarito todo, né? Eu sei todas as possibilidades e eu sei o resultado delas, eu sei o que é esperado, a minha previsão. Eu previ 100% dos casos. Então, qual o problema? É quando eu não
tenho a previsão, eu não sei todas as Quando eu não possibilidades tenho. possíveis. Tá bom. Então tá bom. Eu vou explorar um pouco essa hipótese. Quando eu não tenho, quando eu não descubro tudo, bom, eu tenho algumas possibilidades. Anteriormente eu só estava com 75%. Então eu preciso persistir, variar esse peso que eu estou atribuindo a cada atributo, tá? Para poder fazer essa descoberta. Então, a primeira coisa para a gente entender isso eu estava tendo, eu quero máxima eficiência. É o que toda pesquisa pretende, Não, chegar peraí, no máximo. Rafa. Não, nem é nesse ponto que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu vou aplicar essa inteligência artificial, eu tenho que saber, no caso, como você falou, se eu tiver 2.000 pacientes e tiver, sei lá, não sei quantos genes, eu consigo saber a combinação dos genes, todas as possíveis combinações dos genes, certo? No caso concreto aqui, a gente está falando de 2 genes, são 4 combinações, então 4 possíveis resultados. Perfeito. Se eu tivesse 3 genes, fazer esse arranjo aí, eu teria, sei lá, 12, não sei, fazendo de cabeça aqui, de repente eu tivesse 12 possibilidades, não sei se é esse o resultado. E aí eu teria que saber os 12. Eu teria que saber para poder aplicar. Se eu tivesse 1.000 genes, eu tenho que saber esse arranjo dos 1.000 genes e dizer qual é a classe que vai dar o resultado. A minha pergunta é por aí. Se eu tiver 1.000 genes, eu tenho que saber sei lá, zilhão de combinações, zilhões de arranjos possíveis dos 1.000 genes e definir, se nesse caso, caso 1, né, o gene 1 é 0, o gene 2 é 1, o gene 3 é 0, o gene 4, né? A minha pergunta é por aí. Tá ótimo. Vamos lá, eu vou explorar um pouco o tema. O que acontece? Realmente, para sermos didáticos, eu realmente tive que controlar aqui a nossa amostragem, só para a gente entender. Beleza, já entendemos. Aí a pergunta vem, agora eu não tenho só 2, aqui ficou fácil, porque eu só tinha 2, mas eu tenho 2.000 genes. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai testar as diversas possibilidades. E realmente aqui na minha amostra eu só estava trabalhando com 2 genes, mas vai ter como você bem colocou, eu vou amplificar demais com os meus 2.000 genes. E como é que eu vou descobrir? Olha só, Felipe, ele vai atribuir valor a esses genes. Ele vai dizer se aquele gene tem um determinado peso ou não tem. Pode ser que tenha um gene que, olha, esse gene para mim não faz diferença. Ele produz aqui uma proteína que não está relacionada à minha imunidade. Então, para ele atribui peso 0 àquele gene, certo? Olha só para o paciente 1 aqui. Imagina que ele só multiplica aquele gene por 0 e ele atribua o peso 0,5 a um determinado gene, ou um peso mais relevante, um peso 1, não. Esse gene tem que ter. Todo mundo que teve imunidade tem esse gene presente. Tá? Aí a pergunta persiste, porque você fala, tá bom, mas e daí? Como é que ele aprende? Vou te responder. Uma forma é a seguinte: eu estou partindo dos meus dados. A ciência, tanto que a ciência começou a migrar de ciência da computação, e hoje o nome de ciência dos dados tem uma relevância muito grande, porque nós estamos tratando dos dados. A nossa informação está nos dados. Nós criamos mecanismos para poder facilitar nosso entendimento. Porque sua pergunta é coerente, ela persiste, que mas eu tenho que olhar os 2.000 genes, por que não? Vamos pegar essa amostragem de quantos pacientes você tiver, vamos estabelecer e vamos ver. Primeiro, vamos determinar nessa minha amostra, seja 100 pacientes, seja 1.000 pacientes, são meus dados, são os dados que eu tenho. E você me diz, olha, esses aqui tiveram imunidade, nunca receberam vacina, eles são imunes naturalmente. Opa, tem uma coisa especial. O que essa amostra tem que os outros não têm? E vamos tentar descobrir essas correlações. O que eu estou mostrando hoje é uma forma. Temos outros mecanismos, temos outros algoritmos, temos árvore de decisão. Entendeu? Hoje estamos explorando um neurônio artificial, como é que ele aprende, como é que ele vai perceber. E é assim que ele percebe. Né? Poderíamos extrapolar. Ficou claro? Eu ajudei a entender? Entendi. Tem algum ponto que eu ainda não respondi? Assim, é porque a gente,
quando tem muitas alternativas fica fácil, mas vou tentar fazer ficar esdrúxulo nesse caso concreto. Vamos supor que 4 pacientes, quatro linhas nessa tabela fossem muito para a gente, ser humano, analisar, né? E vamos supor que eu não conhecesse o paciente 3, uma das possibilidades. Eu não contemplei, né? Não vi ali o que é o caso. A classe dele, não sei. A classe dele, não sei, né? Simplesmente não apareceu para mim, né? Não foi fácil, eu tinha muitas coisas para ver e esse passou em branco, foi um dos que eu não contemplei. E aí, quando eu me deparo com ele pela primeira vez, eu não tenho o gabarito, né? Uhum. Eu não sei, a pergunta é, eu não sei nem dizer se ele é risco ou imune. Perfeito. Porque eu não tinha deparado com ele, né? Tá ótimo. Aí a pergunta era nesse sentido. Nesse sentido, vou te responder. Estamos tratando de ciência dos dados. A descoberta está baseada nos dados. Eu tenho que ter dados. Até num dos artigos que eu coloquei, até ficou meio óbvio, é que se os dados são ruins, os meus resultados vão ser ruins, pelo menos ruim para péssimo. Se eu não tenho dados, se eu não tenho as amostras, eu não vou ter informação suficiente. Se eu tenho um conjunto amostral ruim, pequeno, que eu nunca se deparou, ele pode errar, ele nunca viu, eu posso precisar de uma amostra maior, eu posso precisar consultar outros genes. A questão que você está levantando é muito importante. E a resposta é exatamente essa. Eu vou depender dos meus dados. A gente está tratando de ciência dos dados. Eu preciso dos dados para poder fazer essa previsão. Se você não der esses dados, eu não vou ter como computar. Entendi, agora entendi. Né? Vai ficar difícil mesmo. Exato, fica difícil. Ele pode não descobrir, pode descobrir errado, pode fazer... Né? Ele está se baseando nos dados. A ciência parte desse princípio. Me apresente dados suficientes e vamos ver se é possível. Pode chegar aqui uma hora e você fala, não, peraí, eu vou precisar de mais genes ou mais dados para eu poder fazer essa avaliação. Beleza? Tá bom, vou continuar. Beleza. Podem fazer perguntas ou deixar para o final, estou à disposição. Então, nós vimos aqui nesse exemplo que o neurônio artificial conseguiu fazer essa descoberta. Então, as perspectivas. Isso é o que o aprendizado com apenas um neurônio artificial. Esse é o aprendizado com apenas um neurônio artificial. Então, imagina um inseto que possui 1 milhão de neurônios. Então, qual o potencial de uma rede com 1 milhão de neurônios artificiais? A gente viu que só com um neurônio artificial a gente conseguiu determinar. Né? É engraçado, Felipe, que para eu te responder, eu nem propus, olha, vamos aumentar a rede, vamos colocar mais neurônios. Eu nem entrei nesse detalhe, vamos trocar o algoritmo. Eu estou persistindo com um algoritmo e estou levantando outras hipóteses. Então, isso tudo faz parte da área de ciência de dados. Então aqui, as perspectivas futuras. Então, imagina com 86 bilhões. Porque se com um neurônio artificial fomos capazes, nós todos aqui, né, vocês conseguiram acompanhar a explicação, e só com um neurônio a gente conseguiu, o neurônio é o mesmo, os meus dados ali que variaram, os meus valores, e ele foi descobrindo o peso, só tive um neurônio. Então, e com 86 bilhões? E eu estou falando 86 bilhões aqui porque o ser humano possui 86 bilhões de neurônios, né? Então, imagina o potencial. Aqui também explorando um pouquinho desse potencial, aqui é só para exemplificar uma outra arquitetura de rede neural profunda. Nesse caso aqui, eu já estou apresentando uma forma mais robusta. Eu tenho aqui meus atributos iniciais, eu tenho 2 camadas escondidas aqui, eu tenho 3 neurônios numa camada, 2 neurônios na outra, entendeu? Isso aqui é só para a gente explorar, a gente pode voltar a esse tema numa live futuramente aí, né, comandante? A gente pode explorar outros temas nessa área e poder arquitetar ali uma solução que possa colaborar com as nossas pesquisas. Com certeza. Bacana. Então,
Aqui é só uma proposta que fica aí, é para um desafio que é reproduzir o Perceptron em Excel, no Colab ou na sua linguagem preferida. A equação, todo mundo conseguiu acompanhar, né? A gente foi demonstrando o passo a passo, como é que funciona. Se você entender essa lógica, essa equação é facilmente você porta para um Excel e consegue fazer essa implementação, para ele poder fazer olha só que interessante. Ele foi atribuindo pesos a esses genes, para poder ver o que era relevante e não era, baseado nesses dados. Então, assim você consegue facilmente fazer essa implementação. Então, eu agradeço, está aí o QR Code, podem me adicionar no LinkedIn. Estou à disposição aí para a gente poder trocar experiências, se quiserem fazer perguntas, estou à disposição. Espero que tenham conseguido acompanhar a explicação aqui. Não, foi sensacional, super didático, né? Super lúdico. Eu acho assim, né, que em PO o grande desafio é esse, né? A gente explicar de uma maneira fácil, explicar de uma maneira simples, né? Porque o assunto ele já é naturalmente espinhoso, ele já é difícil, né? Se você faz uma abordagem que não favorece o aluno, não favorece quem está querendo aprender, qual é o papel do professor, né? Você é professor, Exato. você tem que explicar para o aluno entender. Você explica, ninguém entende, alguma coisa está errado, né? Então, acho que o difícil é justamente, o desafio é esse, o difícil é a gente explicar de uma maneira simples. Então, eu sempre tento fazer esse exercício, às vezes eu consigo, às vezes nem tanto, mas eu sei que em PO, de uma maneira geral, os assuntos são mais espinhosos. De uma maneira geral, né, no nosso país, as pessoas não têm uma boa base matemática, né? A base matemática ela é meio, né, titubeante, o que piora o cenário, né? Então, quer dizer, a gente precisa olhar ali para quem quer aprender, a gente precisa olhar com muito carinho, né? De maneira que a gente explique e todo mundo entenda, né? Senão, não precisa ter professor, pô. Se você explica, ninguém entende, então o aluno vai sozinho lá, pega um livro de PO e vai estudar, pô. Porque, né, tem um professor, tu explica, ninguém entende, pô. Então, para que tem professor? Né? Então, acho que esse que é o desafio que a gente vive, né? É claro que tem uma exceção ou outro, um aluno, né, ou outro que faz uma bagunça, que não quer aprender, né? Mas isso eu considero que é exceção, pelo menos nos lugares que eu passei, quando as pessoas entendem, porque as pessoas assim meio que as pessoas negam, né, cara, aquilo que elas não entendem, né? Isso é do ser humano, né? Se eu te explico uma coisa, a gente tem que tomar uma decisão. Se eu te explico, você não entende, não adianta, você não vai querer aquilo, né? Então, assim, a experiência que eu tive, por onde eu passei, foi que a partir do momento que o aluno, que o pesquisador entende o método, entende para que aquilo serve, entende que aquilo vai ser útil para tomar decisão, ele aprende, ele pode ir com dificuldade, mas ele consegue, né? Mas tem que ter essa abordagem como você fez hoje, né? Ir devagar, ir explicando, sem pressa. Vamos lá, todo mundo entendeu? Né? Eu acho que a pegada é essa. Eu não gosto nunca de conversar com pressa com ninguém, eu gosto de conversar com tempo. Não, Rafael me conhece, né? Senta aí, Rafael. Vamos lá. Exatamente. Né? Eu demoro para conversar, mas quando eu paro, eu te dou atenção. Então, Né? com certeza. Vamos lá. Muito válido. Aí, não, aqui eu fiz isso, fiz aquilo. Aí a gente troca ideia, às vezes leva uma manhã inteira, né? De 8 da manhã até meio-dia, né? Mas é isso, né, cara? Eu acho que né, a coisa da educação, né, a vocação de ensinar, de trocar experiência, de ensinar e de aprender, né? Porque a gente não, né? À medida que a gente ensina, a gente está aprendendo também. E, na verdade, é um processo ali de troca de experiência, né? Um processo dialético.
Então, é isso, né? Eu acho que o grande realmente, barato é explicar um assunto complexo de uma maneira Exato. fácil, de uma maneira simples. Esse que é o... Explicar um assunto difícil de uma maneira difícil é fácil, né? Difícil é explicar um assunto difícil de uma maneira fácil, né? Esse que é o desafio. Foi o que você fez hoje. Porque a equação está ali, né? Mas a pessoa já tem uma certa resistência, já acha complicado. Agora, fica muito mais fácil você pegar um conjunto com o tal dos 4.000 pacientes, os 2.000 genes, e implementar, porque a lógica você entendeu. É só uma replicação de código. Agora, a equação estava lá, né, congelada, que você, poxa, está difícil, né? E às vezes a gente tem que realmente apelar um pouco para esse discurso, didática, para a gente poder tentar transmitir isso. É isso. É o que eu falo, pega o método simplex, eu faço com 2, 3 variáveis. Se você entendeu com 2 variáveis, você vai entender com 1.000 variáveis. Né? Muito bem. É a mesma coisa, né? Então, você fez lá um neurônio, você pode colocar quantos neurônios você quiser, você pode botar, né, quantas camadas você quiser, né, desde que você tenha capacidade computacional para isso. Exato. Né? Se você tiver capacidade computacional, você pode colocar quantas camadas você quiser. Pô. Né? E quanto mais camadas tiver, melhor vai ser né? Melhor vai ser o acerto ali do neurônio. Né? Mais assertivo vai ser ali o teu modelo. Só que isso tem um custo computacional. Né? Isso não é de graça. Aí, o desafio é justamente esse, né? Esse trade-off, até onde eu quero que o meu modelo ele seja preciso e até onde vale a pena eu refinar né, essa solução. Não, até aqui tá bom, chegou aqui, parou. Até onde? Né? Esse que é isso só vem com o tempo também, com a experiência. Né? Isso é bem verdade, né, comandante? Porque isso foi desenvolvido em 1958 e por muitos anos ficou estagnado essa evolução dos neurônios artificiais porque não tinha poder computacional suficiente. Então, ficou estagnado uma área que tornou-se aquecida depois que os computadores começaram a alcançar esse poder computacional. Então, começou a ser mais fácil soluções. E já tocando no assunto engraçado que em 2019, a solução que ganhou o prêmio de Turing Awards é justamente baseado em redes neurais convolucionais, redes neurais profundas. Então, é justamente uma área que iniciou-se lá em 58 e veio um período de estagnação e só com o poder computacional é que propiciou essa evolução da arquitetura, as implementações e que são gigantescas. Então, realmente, a gente vê que tem um certo peso e que reflete no desenvolvimento dessa área, que ficou estagnada e agora com o seu reconhecimento máximo. Isso que você comentou, se eu não me engano, o professor Euclides tinha comentado no outro dia, né? Engraçado. Que o pessoal, assim, fala, redes neurais, caramba, que super novidade, que bacana, que legal, redes neurais artificiais, eu acho que foi o professor Euclides que comentou. Né? Não, isso aí já é mais velho que a minha voz, isso aí está lá na década de 50, né? Só ficou parado porque não havia capacidade computacional. Então, ficou parado um tempo, aí, a partir da década de 90, começou a ganhar força de novo, e agora está bombando, porque você consegue, né, com um laptop doméstico, você consegue fazer bastante coisa. Né? Então, quer dizer, é exatamente isso. As pessoas acham, né, não sei o quê, inteligência artificial, redes neurais, que novidade, não tem nada de novidade. Né? Isso aí já tem mais de 50 anos. Pô. Né? Então, é exatamente isso. Bem, alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Está tudo bem? Todo mundo entendeu tudo? Tranquilo? Boa noite, professor. Opa, fala aí, Lucas. Se possível, boa noite, professor Rafael. Gostaria de agradecer pela aula também, pela didática. Muito boa explicação. Só uma dúvida que ficou com relação à fala do Felipe. Por exemplo, se a gente tivesse uma quinta observação, um quinto paciente,
iria repetir, né, obrigatoriamente uma das combinações dos genes. O que aconteceria se a gente tivesse uma outra resposta? É possível isso? Por exemplo, se a gente tivesse um 0 e 0 e fosse imune? 0 e 0 imune. Vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui quando foi. Por exemplo, se eu tivesse 0 e 0 e imune, né? Perfeito. É uma possibilidade. Então, digamos aqui que eu tenho um paciente 5, só que justamente esse paciente 5, ele tem 1 e 1, ele tem os dois genes, porém ele é da classe... Ah, não, desculpa, ele não tem os dois genes, mas ele é imune. O que acontece? Eu vou precisar de mais genes, entendeu? 2 genes não vão ser suficientes. Eu não vou ter como descobrir, não tem como fazer milagre. Dados ruins vão gerar resultados ruins. Ele não vai conseguir descobrir. Ele não tem como. Ele não é evidente. Ele prevê, ele prevê as classes, mas não é evidente. Ele não vai inventar respostas. Eu vou ter, é um dado real, sabe? Olha só, a sua proposta é muito relevante. Eu tenho aqui um paciente 5, onde ele tem o gene 1, ele tem o gene 2, mas é da classe imune. O que acontece assim, numa abordagem, numa análise de cientista de dados, eu ia propor, eu preciso de mais genes. Esses 2 genes, Lucas, perceba que não são suficientes. Por quê? Eu tenho paciente 1, que ele não tem os 2 zeros, desculpa, ele não tem os 2 genes e é de risco, mas eu também tenho um paciente 5, que ele também não tem os 2 genes e é imune. Espera aí um pouquinho. Então, meus dados não estão viciados. Eu posso ter ruído aqui nos meus dados. Eu vou precisar de coletar mais genes. Tá? Então, a nossa equação persiste. Tá? Então, imagina que se eu tiver um gene 3, eu vou chamar aqui mais uma bolinha dessa, né? Vou agregar aqui mais uma para poder fazer essa atribuição e fazer o levantamento ali. Se não tenho essa informação da imunidade, de repente está atrelada a um outro gene. Isso é completamente viável. Eu não tenho. Você vai chegar aqui, olha, eu não consigo, eu não tenho dados suficientes. Tem uma aula que eu pego e falo, é uma das primeiras leis de ciência de dados. Não tem como você descobrir. Dados ruins levam a resultados ruins. Se você não tem dados suficientes, não tem como, não é mágica, é uma previsão, calculada, ele calculou, a gente acompanhou o cálculo. Então, e você me dá um dado desse, essa informação não consegue. Ele vai dizer... Você precisa de ter bons dados para poder treinar o modelo, né? Exato. É ciência baseada em dados. Eu pego lá, essas pessoas aqui com esse raio-x, ela tem Covid. Então, eu pego lá 1 milhão de raio-x e treino o meu modelo. A partir daí, a partir desse 1 milhão de raio-x que eu tenho, ele aumenta a acuracidade dele, né? Ele aumenta Exatamente. A acurácia, e aí, a partir daí, todo raio-x que chegar, ele vai analisar lá com a rede neural e vai, não, esse cara aqui está com Covid, esse cara aqui não está, esse aqui... Mas porque ele já dispôs de uma massa de dados boa, uma massa de dados de qualidade, para poder treinar o modelo, né? Se você não tem essa massa de dados prévia, é o que o Rafael está falando, né? Seus dados são ruins, como é que você vai treinar seu modelo? É a premissa de ciência de dados. Eu entendi. Agora, achei bem interessante, porque, por exemplo, se a gente pensa no modelo simples também de regressão, tá? De regressão linear monovariada, ok? A gente tem o R2, né? Vamos dizer que o R2 de 0,8, a gente tem que 20% da variação não é explicada pela variável preditiva, né? A preditora, que é o X. Então, eu sei que o modelo é bom, né? Dado o R2 que eu tenho, entretanto, eu sei que tem uma variação que ela não explica. Exatamente. Então, a proposta da inteligência artificial é diferente, né? A gente tem que ter, como o Felipe falou, um gabarito. A partir do gabarito, com as combinações todas possíveis e dando resultados diferentes, né?
para a gente poder Exato. inferir alguma coisa. Olha só que interessante, Lucas. Interessante. Essa técnica é baseada em aprendizado supervisionado. Ela parte desse princípio. Eu tenho que ter esse gabarito aqui. Seja o meu conjunto de dados, 4 pacientes, 400 pacientes, é uma técnica, tá? É um algoritmo dentro de aprendizado supervisionado. Eu tenho até um post no LinkedIn que eu menciono esses algoritmos em diversos âmbitos de aplicação. Eu poderia ter trazido aqui. É o meu último post. O que acontece? Ele parte desse princípio. Aí você pode me propor, o professor Rafael, eu não tenho gabarito. Eu só tenho ali o conjunto de dados e não estou sabendo, eu não tenho essa classe. Então, eu vou aplicar um outro algoritmo. Eu não vou poder aplicar um neurônio artificial, porque o neurônio artificial parte desse princípio. Ele está tentando descobrir essa classe. Pode ter outro neurônio artificial, uma outra arquitetura. Teria que ter uma terceira classe, né? Teria a classe desconhecida que careceria de análise e virar um gabarito para as próximas, né? Tem algumas técnicas que, como data scientist, você pode aplicar. Uma delas é fazer o inverso, que é o que você está propondo é uma forma. Eu vou aplicar aqui mais uma classe. Outra forma, eu não tenho classe nenhuma. Você me dá aqui 400 mil amostras e fala assim, Rafael, vê o que você descobre aí. Agrupa eles do jeito que der. Eu vou aplicar um algoritmo que vou agrupar, né? De agrupamento, e vou tentar fazer essa atribuição de classes. É o inverso, é quando eu não tenho as classes. Nesse caso, para a aula, né, para essa live de hoje, a gente está explorando um algoritmo, só o mais simples, dentro de inteligência artificial, que é o Perceptron. Nesse, em outro cenário, a gente pode aplicar outros, e ele parte desse princípio, é dentro de aprendizado condicionado. Eu tenho essa classe, eu mapeei. Então, eu poderia ter aqui outro conjunto, sempre atrelado aos meus dados. Daí vem uma técnica indutiva. Eu dependo dos meus dados para poder fazer essas previsões. O professor Alessandro quer fazer uma pergunta. O professor Alessandro está aí, eu acho que ele caiu. Não, ele quer fazer uma pergunta, eu acho que ele caiu. Caiu. Bem, alguém tem mais alguma pergunta? Se ele pudesse, se o professor Rafael pudesse deixar alguma indicação assim bibliográfica que a gente possa se aprofundar mais, assim também no estilo da aula, bem didático. Você tem alguma dica aí, Rafael? Tem um livro, deixa eu pegar aqui. Tem um livro que me emprestaram, que é Redes Neurais Artificiais, que é para engenharia e ciências aplicadas. Então, ele faz uma abordagem bem... Ele extrapola aqui algumas possibilidades na área e tem toda uma explicação. Então, ele é um bom começo. É um bom começo. Foi muito bem recomendado. E eu vou ver se eu coloco no LinkedIn um encaminho para o comandante Marcos Santos para ele poder compartilhar com vocês outras possibilidades. O mais recente que eu tenho estudado é esse daqui. Muito bom. Opa, voltou aí o professor Alessandro, que queria tirar uma dúvida. Perfeito. Pois não, professor? Oi, Rafael, que apresentação legal a sua, bem acessível. Se eu não me engano, por trás da rede neural tem uma função de perda, não é isso? Em que ele tenta minimizar. E é Exato. isso que talvez os colegas não tenham observado. E a dúvida, quando tem um surgimento de eventuais pacientes que não sigam ao padrão, né? Por exemplo, o caso do 00 e mesmo assim ser imune, né? Como o professor Marcos falou, obviamente que a rede tem que ter testado em outros que exibissem um padrão, mas a rede ela trata disso mais ou menos parecido como a regressão faz minimizando o quadrado, né? Ele vai minimizando o quadrado e a rede neural vai minimizando essa função de erro que tem por trás. E é isso que talvez os colegas lá não tenham observado, por isso a dúvida. Rafael e o professor Marcos, olha que curioso. Nós estamos iniciando aqui no Instituto Federal do Pará, aqui no programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais, um trabalho de otimização
de materiais, utilizando experimentos com apoio das redes neurais. Nós estamos começando. O Orientando está iniciando os estudos, a gente está começando a dar uma lida no assunto. Eu acho, Marcos, que isso aí, viu, Rafael? Estão convidados já para vocês trabalharem conosco, publicarmos nessa área, que eu acho extremamente assim, cheio de possibilidades. Professora, né? Então, eu já convido, neste momento, o professor Marcos, o professor Rafael, se acharem que podem. Com certeza. Os parceiros nas dúvidas e nas publicações desses trabalhos do nosso programa. Não, estou à disposição. Vamos conversar a respeito, sim. Eu acho que é um campo muito amplo, que tem diversas aplicações aí a serem exploradas, e técnicas ou outras arquiteturas que podem ser exploradas. Estou à disposição, sim. A gente permantém. Hoje é só um contato inicial, mas a gente vai... mandar o linkzinho do livro lá para a gente, porque os meus meninos aqui são engenheiros, né? Então, para eles, fica tudo mais fácil se os exemplos forem de engenharia. Tá bom? Faça essa ajuda aí para a gente, Rafael. Marcos, bacana. Não, com certeza. E o nosso objetivo aqui na Casa da Pesquisa Operacional é justamente esse, é promover esse debate, agregar as pessoas, né? Então, você é de Minas, não é, Rafael? Isso, Muriel. Então, aí você vê, eu no Rio, Rafael de Minas, professor Alessandro lá no Pará. Olha só, né, o que a gente está fazendo é um cinturão de PO em torno do Brasil, pô. Exato. Isso, essa é a ideia, né? É exatamente para isso que a gente está se reunindo, para fomentar mesmo o debate, para trocar experiência, né? Só quero dizer, Marcos e Rafael, que eu considerei a resposta positiva como oficial dos dois, viu? Sim, com certeza. Conta com a gente. Um grande abraço. Senão está dizendo, eu nasci em Muriaé, ó. Bacana. Muito bacana. Já tem um tempinho que eu estou aqui no Rio, mas estou à disposição a colaborar, sim, professor Alessandro. E só complementando a função do erro, porque a gente veio rapidinho, mas observe aqui, olha, aqui no finalzinho, a ideia era essa. Ele percebeu que tem erro, eu preciso diminuir isso. E a ideia é ele fazer essa diminuição. Espera aí, eu ainda tenho... Que aqui eu estou mostrando acerto, ou seja, em outras palavras, eu estou 25% errado. Ele está tentando diminuir. Enquanto ele não achar esse peso correto, ele não para. Então, aí é aplicado essa função de perda. Ele tenta minimizar essa perda. Né? Ele está perdendo 25% aqui das amostras dele, não está batendo. E ele foi até chegar a zero, que é quando... Ou seja, zero de erro, de perda, é igual a 100% de acerto. Né? Então, é isso aqui que ele fica teimando. Só para simplificar aqui, a gente chamou de 100% de acerto no final. Mais alguma dúvida? Quem quer falar mais alguma coisa? Bem, então vamos caminhar aí para o encerramento da nossa live de hoje, né? O Rafael até falou, não, professor, fiz um negocinho aqui de 20 minutos, meia hora. Eu falei, não vai ter só isso não, porque se fôssemos só nós dois, né? Ele ia apresentar o conteúdo e acabou, meia hora acabou, né? Mas o bacana dessas nossas lives e tal, como o nome diz, é uma live, né, ao vivo, é justamente essa troca de experiência, né, esse debate, essas dúvidas, é justamente isso que enriquece essa nossa discussão, né? Aí dá dica de livro, aí não sei o quê, aí é isso, chama, faz artigo, enfim, né? Eu acho que é isso que é bacana. E acaba que as nossas lives sempre começam 8 horas, sempre vai até 9h30, 10 horas. Né? Mas sempre num clima muito agradável, sempre entre amigos, é o que eu falo, a ideia aqui não é que ninguém sabe mais que ninguém, a ideia não é essa, estamos todos aprendendo, né? Não tem ninguém melhor que ninguém sabe mais que ninguém. A ideia o Rafael sabe um pouquinho mais de redes neurais, que eu não sei, vamos chamar o Rafael para falar um pouco. Né? Professor de Euclides já veio várias vezes. Enfim, né? Se você sabe mais um pouquinho de um assunto,
né? Então, pode vir, pode falar, a gente troca experiência, concorda, discorda, debate. Felipe também já veio várias vezes, e é isso, né? Essa que é a ideia aqui do nosso grupo, né? Muito simples, né? Proporcionar aí um ambiente de aprendizagem coletiva, né? E até agora tem dado certo, né? Vamos continuar aí tocando o projeto para ver, né? Chamar cada vez mais pessoas, cada vez mais participantes, né? O projeto crescendo, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença do professor Rafael, que gentilmente aceitou o convite. O professor Euclides está sempre aí com a gente, o professor Alessandro, Lohan, Felipe, enfim, né? O senhor José Oliveira está sempre aí com a gente também, Fernandinha, tá? Então, fica aí meu agradecimento e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Obrigado, comandante. Obrigado a todos aí pela colaboração. Estou à disposição. Obrigado aí pela palestra. Até mais. Valeu. Obrigado a todos.